nono ano do primeiro grau. E nós falaremos aqui sobre equação do segundo grau. A solução, ou seja, identificar as raízes e a partir disso montar o gráfico da equação. Muito bem, então veremos aqui. Vamos iniciar aqui com a equação. Certo, faremos aqui Rafael, nono ano, estágio 1. Certo? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. x2 menos 8x mais 15 igual a 0. Nós iremos encontrar as raízes e a partir das raízes montar o gráfico. Ok? Raízes e o gráfico. Como é que nós iremos calcular as raízes da equação? As raízes a gente conta pela fórmula de Bhaskara, certo? Que diz o seguinte, que x é menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. E aí contar o gráfico. O gráfico se monta no plano cartesiano, x e y, e de acordo com o que você tiver, uma, duas ou nenhuma raiz, você monta o gráfico, né? Que poderá ser dessa forma, quando a é maior que zero, e você tem duas raízes diferentes, reais e diferentes. Você poderá ter a equação, um gráfico desse modelo, quando você tem também o a maior que zero, mas você só tem uma raiz. Você pode ter uma também que seja desse modelo, onde você não tem nenhuma raiz. Não existe raiz pertencente aos reais. Certo? Então, nesse caso específico, como é que nós iremos encontrar as raízes dessa equação? A primeira coisa que você faz é calcular o delta. Certo? Que é menos b ao quadrado menos 4ac. Certo? Então você faz a equação aqui, ó. Você resolve essa fórmula, certo? Então aqui o a é esse número 1, o b é o menos 8 e o c é o 15. Então substituindo lá na formulazinha, o que você vai obter? Você faz delta igual b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. O que você vai ter? Quem seria o b? Menos 8. O a é 1 e o c é 15. Ok? Muito bem. Então veja lá, você vai obter 64 menos 60. Então delta vale 4. Tudo bem? Para calcular o x, ou seja, as raízes, você usa a fórmula de Bhaskara. Então x seria menos b, que é menos 8, mais ou menos raiz quadrada do delta, que encontrei que é 4, sobre 2 vezes o a, que é 1. Portanto, você vai obter 8 mais ou menos 2 sobre 2. Certo? Muito bem. Então, x1 vai ser 10 sobre 2, que é 5. E o x2 vai ser 6 sobre 2, que é 3. Certo? Muito bem. Obtido as raízes da equação, eu monto o gráfico. Como eu tenho duas raízes diferentes, x1
é diferente de x2. Isso implica que eu tenho, e são pertencentes aos reais. Isso implica que eu vou ter duas raízes. E que eu tenho que indicar duas no gráfico, tá certo? Então tá aqui, ó, x1, 3, x2, 5. E o gráfico vai ter essa concavidade voltada para cima, porque o A é maior que zero. O A maior que zero. Então, isso implica que eu vou ter um gráfico com esse formato, onde isso aqui é o termo independente do x, que no caso vale 15. É o 6, sempre vai ser o 6. Certo? O eixo y, eixo x. Raiz por quê? Porque é onde a ordenada é zero. A abscissa aqui nesse caso é 3, ordenada 0. A abscissa 5, ordenada 0. Eis o gráfico da equação de segundo grau. Posso indicar também aqui o vértice, que aqui no caso seria o ponto médio entre esses dois, seria 4. Nesse outro caso aqui, se você calcular, vai dar menos 1. Certo? Calculando, o y do vértice seria, substituindo na equação, 4 ao quadrado menos 8 vezes 4 mais 15. O que você vai obter? O y do vértice seria 16 menos 32 mais 15. Isso implica que o y do vértice, negativo 32, somando os dois positivos, vai dar 31, vai ser menos 32 mais 31, que é igual a menos 1. Que é exatamente esse número aqui, ó. Certo? Esse ponto vértice, ele é 4 e menos 1. Resumo, esse aí que a gente queria demonstrar nessa aula de hoje. Isso vai para estágio 1, Rafael. Ok? Então, boa tarde para vocês, bom dia para vocês, e assim a gente encerra nossa aula, nossa videoaula. Obrigado.